Ô Renan, mas falando em termos partidários, no Brasil uma das grandes críticas a muitos partidos é a ideia de que eles têm um dono. Sim. Como Missão pretende se blindar de um ponto de vista de governança para não ter um dono? Ou você vai ser o dono do partido? Boa pergunta, porque já me chamam de dono do MBL, de Dirceuzinho do MBL. Eu não sou um sujeito muito personalista. Eu, por exemplo, não participo de eleições. E aí você pode argumentar, bom, o Valdemar também não, né? Se bem que já participou de alguma. Kassab tá longe. Kassab, ele já foi prefeito e tal. Mas o meu ponto é o seguinte, eu não tenho vontade nenhuma de ficar ocupando postos de liderança. Eu me tornei, por exemplo, presidente do MBL agora há 1 ano e meio atrás. Eu nunca era. E, na verdade, eu sequer constava no estatuto. Eu sou uma liderança como o Kim é. O Kim é uma liderança tão grande como eu, e o Kim nunca constou institucionalmente em nada. A forma como a gente trabalha é através de colegiados. A gente sempre trabalhou através de colegiados. O que a gente não vai permitir, então se eu for falar assim, como é que é a governança da missão? São colegiados regionais, colegiados estaduais, colegiados federais, e espero e sonho eu que a gente permita que quadros ascendam em âmbito federal para implementar os nossos projetos. O que a gente não vai permitir, aí sendo claro, a gente não vai permitir infiltração. A gente sabe que os partidos no Brasil, eu vou falar de 2 tipos de infiltração. A gente conhece o histórico do Novo, que teve uma infiltração bolsonarista, e se tornou um partido bolsonarista. E a gente conhece problemas internos dos partidos da seguinte ordem. Por exemplo, você tem confederações de projetos regionais. Então, um MDB, ou um PL, um PP, União Brasil, eles têm projetos regionais nos seus estados, posições políticas regionais, e o todo não faz nenhum sentido. No sentido programático. Ele faz sentido como máquina de captação de votos para que todos usufruam daquele fundo partidário. Nós não vamos deixar isso acontecer com o partido em nenhum momento. E aí, se alguém falar, mas você vai ser duro, sim, eu não vou abrir espaço para um tipo de dissidência malandra, que é a base do sistema partidário brasileiro. Porque dado que o desempenho nos partidos brasileiros é dado pela quantidade de votos e cargos que você consegue amealhar nessa política regional, os partidos eles permitem a ascensão de figuras que não têm programa nenhum, mas que são extremamente efetivas na obtenção desse tipo de estrutura. A gente não pode criar um sistema interno de incentivos a isso. Aí você fala, mas você vai ser meio autoritário nisso? Nesse ponto, eu serei. Eu não vou dar espaço para que alguém crie, por exemplo, uma máquina política dentro da missão, apenas amealhando voto, falando o que interessa ou fechando com o governador da ocasião. Então vai ser dono do partido. Não dono, porque não é o Renan que vai fazer isso. É a cultura do grupo. E o grupo, ele é assim... Não, mas é verdade. O grupo é assim, por exemplo, em âmbito municipal. Hoje, por exemplo, se um jovem... Até saiu na Folha de São Paulo. Se um jovem entra num núcleo do MBL, local, e ele fala, não, olha só, eu quero apoiar o Nicolas aqui em Minas. O núcleo, eu nem vou saber quem é o cara. Porque a minha função é criar cultura. A função é cultura. E eu vou falar ainda uma coisa, basta pegar, isso é público, então nas aulas da Academia MBL. A gente ensinou as pessoas dentro do MBL a criarem a cultura do colegiado. Quais são nossos valores, nossos princípios? São esses. Agora vocês têm os seus colegiados. Esses colegiados, eles têm que se autogerir. Porque eu trabalho na gestão do MBL com um colegiado. Com a missão, e eu também falei isso na entrevista para o Zanin da Folha, na missão, essa cultura tem que ser a mesma. Os colegiados têm que fazer sua autogestão e eu não preciso ficar batendo para eles seus princípios. Você não é isso, você não é aquilo. Isso significa que a gente fracassou como liderança. Eles têm que fazer esse filtro. A cultura tem que estar viva e tem que estar fomentada. E foi justamente essa cultura que manteve o MBL vivo. Porque, lógico, assim, você pode comentar... mas você precisou ser uma liderança forte no processo para isso acontecer? Sim, precisei. Senão eu morria como praticamente todas as outras iniciativas de direita no Brasil morreram. Então, há uma necessidade de agir como uma liderança forte, mas não apenas sou eu que ajo. Você vai ver o Arthur agindo assim, você vai ver o Guto agindo assim, a Amanda agindo assim, você vai ver o Kim agindo assim. E, naturalmente, isso encarna um pouco em mim, porque foi criado em mim a imagem que eu sou o Dirceuzinho do MBL, o articulador. Eu não faço articulação política, eu não gosto de articulação política. Eu gosto de criar os cenários, não é muito a minha vibe. Vender uma imagem minha que não é exatamente a imagem... não é exatamente quem eu sou. Vai lá, Fred. Então, indo na linha que você falou, você comentou aqui algumas vezes o Partido Novo. E aí eu queria entender o que você identifica no Partido Novo que pode ser semelhante à Missão e as diferenças. E aí, numa segunda pergunta, se você imagina que o projeto do Partido Novo deu certo e se não deu, o que você pretende fazer de forma diferente para que o partido emplaque no futuro? O Partido Novo, ele foi criado com estou usando muito esse termo aqui, não quero ser repetitivo, mas uma imaginação liberal de pessoas que trabalhavam no setor privado, em diversos setores diferentes da economia brasileira, pessoas de sucesso, que imaginavam
que, através de boas práticas, em todas as áreas, inclusive na administração do partido, eles iam fazer o Brasil se tornar um lugar melhor. Eu acho que essa proposta, ela soa estéril num país como o Brasil. Esse é um problema conceitual original. Eu acho que, em termos de aplicação de políticas públicas baseadas em evidências, essas coisas, eles gostam e eles estão certos nisso. Eu estou falando da turma original. O problema é que o novo, assim como nós, assim como todo mundo, foi abarcado por esse fenômeno do Bolsonaro. E eles tiveram que tomar internamente decisões. A turma do Amoedo, a turma fundadora, não quis se juntar ao bolsonarismo. Houve outra turma que quis, porque, basicamente, para você ter voto na direita, você precisa assinar pro Bolsonaro. E aí o partido... Aí não vou entrar em questões, não vou querer ficar arrumando nem briga com eles, mas o partido se permitiu a isso. E eu acho que o partido, ele, no Rio de Janeiro, é excelente. Pedro Duarte, que é vereador no Rio, é sensacional. Aí eu vou lá em outros estados, assim, galera, né, você sabe bem muita coisa que aconteceu ali no processo, ou muitas defesas estranhas que muita gente fez ali. E eu acho que eles foram para um caminho que é ruim. Eles estão basicamente vivendo do sonho do bolsonarista de um lado e do outro, resquícios do sonho original do partido. A missão, ela tem que ser muito reta e direta. Muito reta e direta. A gente tem que negar veementemente o Bolsonaro. Eu acho que eles deveriam ter negado veementemente o Bolsonaro. Negar, nós não somos Bolsonaro. Bolsonaro é outra coisa. Nós discordamos do Bolsonaro. O Bolsonaro entregou a revolução, entregou toda aquela mudança que as pessoas estavam na rua, ele entregou isso para salvar o filho dele, que é o Flávio, pô. A gente sabe dessa história. E os caras do Novo, vou ficar meio que quieto aqui, né? Porque eu preciso do voto desses caras. Eles não podem adotar essa postura. Se eles querem ser novo, eles têm que ser muito duros com o errado. Muito duros. E eles não foram. Eles estão querendo conciliar o inconciliável, imaginando um dia, e esse é o problema, que o bolsonarista vai ter... eu vou dar uma chance agora pra vocês. Eles estão aqui na fila aguardando. Eles não estão na fila aguardando, eles estavam no quartel aguardando. O Bolsonaro é o Bolsonaro. Veio o Marçal pegar o público do Bolsonaro, não veio o Marcel. É o Marçal que pegou. Pô, por quê? Quem é? Qual é a lógica por trás disso aí? Vamos falar a lógica? A lógica é que a direita brasileira se tornou um instrumento de enganar as expectativas da classe média, levar a classe média a erro falando dos valores dela e fazendo um baita de um pânico, desculpa, não quero falar para... Não, pode ficar sossegado. Um baita de um pânico. Passamos, né, das 10. E o pânico às vezes é justificável, tá? Um baita de um pânico e tal, e aí vai levando as pessoas a votarem neles e elege um monte de parlamentar que não faz nada. Essa é a direita brasileira. Eu sou de direita, eu coloco que eu sou de direita, mas a direita brasileira é isso. Vai um dia na Comissão de Segurança Pública no Congresso, é um circo. A direita é a maioria lá, não aprova nada. Aquilo é um circo gigantesco. Então, para que serve o bolsonarismo? Para nada. Então, por que eu vou ficar sendo estratégico com um absurdo? Eu vou ser estratégico com o tio Trutes, que era um deputado que vendia hambúrguer, que era o hambúrguer reaça. Aí um cara, meu Deus, um cara lá do Capitão Caveira. Sério, existe o deputado delegado Caveira. Pô, por que eu tenho que ficar achando isso normal? Isso não é normal, isso é absurdo, é psicodélico de tão absurdo. Aí um novo com pessoas qualificadas, não, acho que o delegado Caveira tem um ponto. O delegado Caveira não tem um ponto. O delegado Caveira, ele fica fazendo arma na comissão de segurança. É óbvio que a esquerda vai passar o trator neles. Mas qual é o tamanho desse público? Porque se há o delegado Caveira é porque há muitos eleitores que desejam o delegado Caveira. Sim. Como trazer esse público? Ou é possível... convencer esse público a votar por algo diferente do delegado Caveira? Eu acho que porque boa parte desse público, vamos dizer, esse fenômeno dos candidatos caricatos de direita é um fenômeno bem claro dos últimos 8 a 10 anos. E as pessoas votavam antes disso, então elas não votavam só nos Caveiras, né? A gente pode falar, elas talvez vendessem mais o voto, não rolasse tanto voto de opinião, mas para mim é bem claro que a qualidade parlamentar decaiu. Eu acho que é uma coisa que talvez a gente possa todo mundo concordar aqui. A qualidade dos nossos parlamentares caíram. E a qualidade do parlamentar antipetista, com voto de opinião, esta eu posso falar claramente decaiu, porque eu participei do comitê do impeachment em 2015, 2016, e eu lidava com homens e mulheres muito mais capacitados do que essa turma que está aí. Então, acho que as redes sociais, elas são um fenômeno recente, elas permitiram acesso através de gatilhos de atenção a esse eleitor. E esse eleitor, vamos dizer, como uma competição pela atenção desse cara, todo tipo de arma, falando de delegado Caveira, todo tipo de arma acaba sendo válida ali, né? E você acaba cruzando determinadas linhas. Naturalmente, você precisa ser competitivo nesse público. E a pergunta é como chegar nesse público e não eleger um candidato ridículo, que é a pergunta 1. E a 2 é como não ser ridículo quando você chegar no poder. Porque eu poderia... Eu posso emendar nisso? Por favor. Pode, depois já... Eu não quero ser prolixo, tá? Eu não sei se eu tô falando muito. Não, eu só queria emendar, assim...
Vocês são um movimento também muito forte, deu uma barrigada, mas muito forte em redes sociais, internet, essas coisas. Esse mundo que você falou que o parlamento perdeu qualidade, não foi por causa da internet? Porque, bem ou mal, gostando ou não, a gente tinha ex-governadores, tinha ex-prefeitos, ex-deputados estaduais. Você tinha uma gama de políticos, que a gente pode não gostar, mas que tinham experiência, que sabiam tratar a política como política. No fundo as redes emburreceram o voto de opinião. Entendeu? Porque ele estava num caminho que era... Você perdoa ele? Claro, tá perdoado. Bela pergunta, belo comentário. E falando eu aqui como um dos causadores do problema, né? Tá chamando todo mundo que emburreceu, mas nós vivemos um mundo que hoje vieram pessoas que não eram do mundo político, né? Que vieram da internet. Uhum. Vamos justificar isso que você está falando. Vamos combinar que esses caras que tinham uma alta qualidade, eles não representavam os anseios e valores do eleitor? Esse eleitor que votava, por exemplo... Vou tentar ser bem claro. No Carlão, aqui em São Paulo, o Carlos Sampaio, do PSDB, foi um grande líder no processo de impeachment. Agora, o Carlão, ele tinha um estilão. Ele até, eu tô falando dos mais vocais, assim, mais barulhentos, mas comparado com o que temos hoje, ele era bem convencional. O PSDB, que era o grande representante disso, ele tinha um pouco de tinha muita vergonha dos valores do próprio eleitor. Hoje, o cara de redes sociais, ele chega nos valores do eleitor. Então, uma pessoa que vota no Nicolas fala, esse cara sou eu. Então, você acabou gerando esse vínculo. O fato dos políticos mais tradicionais terem... isso, especialmente no campo da direita, e não é um fenômeno brasileiro. Porque a gente pode pegar, nos Estados Unidos isso aconteceu, o fenômeno do Trump nos Estados Unidos engoliu o republicano, a gente está vendo agora um fenômeno desse acontecendo na Inglaterra, um questionamento do próprio Partido Conservador, na Espanha surgiu o Vox, isso está rolando no mundo inteiro. Em geral, aquilo que a gente chama de direita está sendo corroída, e não estou falando corrida como algo ruim, por algo novo, muito rápido, e na esquerda isso não está acontecendo, isso vale várias outras discussões, mas o mais importante é sobre representação e é sobre se sentir identificado. O problema é que a rede social trouxe o truque e o gatilho da atenção. E as pessoas estão caindo nos gatilhos de atenção muito fácil. E aí eu vou tentar chegar para mim o que eu chamo de teorema de Kim Kataguiri. Como ser um deputado muito efetivo, que entrega resultado, e esse cara eu vou ficar dependendo o tempo todo, que para mim o Kim é um sonho, sendo pop, produzindo conteúdo bom, tendo um voto barato, que é um voto de opinião. Cara, a gente tem que ser uma fábrica de Kings. Como ser isso? Não é fácil. Como acessar o eleitor que vota no Caveira e fazer ele votar nisso? Eu vou ter que descobrir quais são os gatilhos, mas eu não posso tratar ele igual um animal. É difícil, mas se a gente deixar, a gente não vai sair do lugar. Ou a gente abdica da democracia, o que não é o caso. Então, nós precisamos resolver esse teorema. Vai lá, Elias. Eu achei bem curioso quando você mencionou ali a questão do controle partidário, né? Que eu acho que isso deve ser, sem dúvida, uma das questões mais importantes para vocês. Haja vista a questão do Kim mesmo, como você colocou, que se mostrava ali uma candidatura forte, né? Mas mesmo assim sequer foi ouvida porque você tinha um partido por trás que falou, não é esse caminho que a gente quer, é outro caminho, né? Ouvindo um pouquinho o que você falou da questão do comando partidário, eu penso no seguinte, né? Eu queria entender um pouquinho como é que você planeja essa organização nas regiões, né? Ou seja, obrigatoriamente você precisa montar uma estruturas estaduais, evidentemente nas principais capitais e algumas cidades, enfim, você precisa ter ali um amplo leque da sua estrutura para poder atingir o seu principal objetivo. Agora, uma dúvida, a gente tem aqui, vou falar aqui, a vereadora Amanda, que foi eleita, e o Kim, se esses dois em 2028, de repente, falam assim, poxa, eu quero disputar a Prefeitura de São Paulo pelo Missão, os dois players aí, né? Como é que seria? Não iria haver uma possibilidade de prévias no Nós tivemos isso esse ano. A gente teve prévias dentro do movimento entre o Guto e o Kim. É verdade. A gente organizou as prévias, desculpa, foi em 2020, eu tô até maluco. Acho que foi em 2023, a gente fez... 2022, né? Não, a gente teve prévias em 2023. Vai decidir agora. A eleição de E quem é seu candidato agora? E a gente já anunciou que nós vamos organizar prévias para a presidência da República. A cultura de prévia é super legal, porque faz parte de umas culturas originárias do MBL, que é a cultura do debate, né? A galera gosta de debater online e tal. Então faz parte, isso esquenta o próprio público. Então isso tá no nosso DNA. Usar isso como um instrumento de fomento e discussão de ideias diferentes é legal. Assim, isso vai acontecer. E precisa acontecer, senão você vai ter uma vida partidária chata. Pensar aqui, agora, eu não me vejo como gente partidária, eu sou organizador
de um grupo que precisa ser efetivo nas suas ideias. A experiência, portanto, do usuário do partido, ela tem que ser boa. Hoje, a experiência de uma pessoa que vai participar de um partido político, a experiência de alguém que é usada, essa pessoa é usada pelo partido político. Então, se um cara for participar de uma reunião do diretório do Partido Progressista na cidade de Ananindeua, ela não serve para nada, ela é um número, tem um dirigente que manda, ele vai fazer os acordos que os beneficiem e o jogo vai seguir. A experiência do meu militante, ou a experiência do líder da missão, ela tem que ser a melhor experiência possível. Tem que ser uma experiência de participação direta, que seja divertido, que envolva cultura, que envolva processos, que envolva projetos, que envolva botar a mão na massa. E não pode ser um jogo chato de cartas marcadas. Eu não posso permitir que isso seja entregue. No MBL, fazendo agora um paralelo com outra instituição, pela lógica de movimento, isso acontece. Então a gente vive as causas, vive as disputas de uma maneira legal e vive as inovações, as diferenças. O MBL é um grupo muito heterogêneo em termos de ideias. A gente tem pessoas bem diferentes entre si ali. A missão precisa ser assim. Então aí existe uma questão de gestão em fazer com que essa experiência aconteça assim o tempo todo. Se não for assim, vai vir o que eu chamo do burocrata eficiente. Vai vir um bom cara que vai montar uma boa chapa para vender essa chapa para o prefeito de ocasião. Ele vai obter um bom resultado eleitoral, vai lançar um candidato a deputado e o partido morreu. Ele virou mais um dessas legendas aí. E como seriam seus diretórios estaduais? Em que sentido? Que o Elias perguntou. As escolhas partidárias estaduais, né? Todos os partidos necessitam dos seus diretórios estaduais e, evidentemente, também os municipais. Para as disputas regionais. Para as disputas regionais. Não, assim, quem comporia os diretórios, em geral, são lideranças que participaram do processo e que são, vamos dizer, ativas na defesa das nossas causas. São militantes nossos já. Isso é assim já no próprio MBL também. Agora, o que nós não... Para falar uma diferença... em geral, pela própria lógica nossa, não são as pessoas que são os candidatos que controlam esse processo. Você não pode deixar na mão do candidato o controle desse processo. Isso é uma coisa originária, inclusive, do Partido Novo, e tem alguns partidos de esquerda que seguem essa linha, que eu acho que é uma linha correta. Tem uma diferença entre quem oferece a experiência e a gestão desses diretórios e quem é o candidato. Porque senão o diretório na mão do candidato ele se torna um instrumento do projeto pessoal dele.